Bom dia, sétimo ano! Na aula de hoje nós vamos fazer uma retomada do conteúdo que a gente trabalhou na nossa última unidade do quarto bimestre. Então nós vamos resolver a questão de número 5 da página 61, que diz o seguinte: em uma escola foi aplicada a 120 alunos uma avaliação de história com 10 questões objetivas. Nós vamos observar esse gráfico de setores onde nós temos a porcentagem de cada quantidade de acertos. E aqui ao lado nós temos aqui a legenda. E aí nós vamos responder as seguintes questões. Ao responder as perguntas, é para a gente levar em conta que os percentuais do gráfico eles foram aproximados, né? E assim nós vamos perceber que vai ter quantidade de alunos que não são dadas por números inteiros. Então, nesse caso, nós vamos ter que usar o inteiro mais próximo. Questão A. Quantos alunos acertaram todas as questões? Então, nós podemos observar no gráfico lá que é 4,2% dos alunos que acertaram todas as questões, né? Então, nós precisamos calcular quanto que é 4,2% de 120, que seria o total, né, de alunos. Então, eu escrevo o número decimal. Então, o número decimal de 4,2% é 0,042. E aí eu vou multiplicar pelo total, que é 120. Aí eu vou ter 5,04. Então, como esses percentuais que a gente encontrou foram aproximados, então quer dizer que a gente vai escrever o número aproximado. Então, quer dizer que 5 alunos tiveram 10 acertos. E na questão B, quantos alunos acertaram menos de 6 questões? Então, nós vemos no gráfico que 5 acertos é igual a 8,3%. Então, por isso, nós vamos calcular quanto que é 8,3% de 120. Nós escrevemos o número decimal referente a essa porcentagem, que é 0,083, e multiplicamos pelo total, que seria 120. Então, nós vamos ter 0,96. E aí, aproximando esse valor, nós vamos ter 10 alunos. E agora, 4 acertos. Então, é 8,3% também de 120. Então, nós vamos ter 9,96. Então, seria aproximadamente 10 alunos. 3 acertos. Então, a porcentagem é 3,3%. E nós vamos calcular 3,3% de 120. Então, nós vamos ter o número decimal 0,033 e vamos multiplicar pelo total, que é 120. Nós vamos ter 3,96. Então, aproximadamente 4 alunos. E agora, fazendo essa soma, nós vamos ter 10 alunos mais 10 mais 4. Então, no total, nós vamos ter 24 alunos que acertaram menos que 6 questões. Questão C. Quantos alunos acertaram 8 questões ou mais? Então, observando no gráfico, lá nós vemos que é 14,2% que nós temos, né? Então, seria 14,2% no total, que é 120. Escrevo o número decimal referente a essa porcentagem, né, que é 0,142, e multiplico pelo total, que é 120. E eu vou ter 17,04. Então, quer dizer que é aproximadamente 17 alunos. E aí, depois, 9 acertos. Então, 9 acertos, a porcentagem é 6,7%. Então, nós vamos calcular quanto que é 6,7% de 120. Escrevo o número decimal referente a essa porcentagem, que é 0,067, e multiplico pelo total, que é 120. E eu vou ter 8,04. Então, aproximadamente 8 alunos. Aí, depois, com 10 acertos, então a porcentagem é 4,2%. Então, é 4,2% do total de 120. Escrevo o número decimal referente a essa porcentagem, que é 0,042, e multiplico pelo total, que é 120, e vou ter 5,04. Então, aproximadamente 5 alunos. E agora, fazendo a soma, eu vou ter 17 alunos, mais 8 alunos, mais 5 alunos. Então, no total, eu vou ter 30 alunos que acertaram 8 questões ou mais. E na questão D, ele pede ali para construir um gráfico de barras que mostre o número de alunos para cada quantidade de acertos. Então, só falta a gente encontrar o número de alunos com 6 e o de 7 alunos com acertos, né? Porque o resto a gente já calculou nas questões anteriores. Então, com 6 acertos é 23,3%. Então, eu vou calcular quanto que é essa porcentagem no total de 120. E aí, calculando, nós vamos ter aqui 28 alunos aproximadamente.
Com 7 acertos, a porcentagem é 31,7%. Então, tem que calcular quanto que é essa porcentagem de 120. Fazendo aqui o cálculo, nós vamos ter aproximadamente 38 alunos. E assim nós podemos montar o seguinte gráfico. Uma sugestão de título, então, seria aí prova de história. Aqui nesse eixo horizontal, nós vamos colocar a quantidade de acertos. No vertical, nós vamos colocar o número de alunos, né? E aí a gente vai colocando aqui as porcentagens, o número de aluno que a gente encontrou para cada acerto. Então, nesse capítulo, a gente ampliou os estudos ali sobre probabilidade de alguns tipos de gráficos. E agora nós vamos completar esse esquema aqui com as ideias sobre probabilidade, né? Então, começando aqui pelo meio. Probabilidade de um evento. Como que eu calculo ela? Eu pego o número de resultados favoráveis e eu vou dividir pelo número de resultados possíveis. E aí, qual que é o evento certo? É quando essa porcentagem ali seria igual a 100%. E quando esse evento ele é impossível? Nós dizemos que é 0% de chance, né, de acontecer esse evento. Experimento aleatório. O experimento aleatório é em que não podemos prever o resultado, mesmo que repetindo várias vezes. Então, eu não tenho como prever qual que vai ser o resultado. O que seria o espaço amostral? É aquele conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. E o espaço amostral equiprovável. Então, é aquele que todos os elementos ele têm a mesma probabilidade de ocorrer. E agora, retomando então esse conteúdo que a gente trabalhou, nós vamos resolver a hora de estudo, a partir da página 62 da nossa apostila de matemática. Então, aqui ele fala, 2 dados honestos serão lançados. A tabela nos mostra as possibilidades de resultado para a diferença entre o maior e o menor valor dos pontos obtidos. Essa diferença ela pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. E agora nós vamos completar aqui essa tabelinha, então. Lançando dado azul e dado amarelo, que são o dado aí honesto. Então, olha só, se eu lançar o número 1 e cair o número 1 no lado amarelo também, então 1 menos 1 vai dar 0. Se eu lançar o dado azul, que caiu o número 1 e aí caiu o número 2 no amarelo, então eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 menos 1, que vai dar 1. Se eu lançar esses dois dados novamente e cair o resultado 1 para azul, 3 para amarelo, então eu vou ter 3 menos 1, que vai dar 2. Se eu lançar os dois dados e cair o resultado amarelo, 4 para amarelo e 1 para azul, então eu vou ter 4 menos 1, que vai dar 3. Se eu lançar novamente e cair 5 para o dado amarelo, 1 para o dado azul, então eu vou ter 5 menos 1, que vai dar 4. Se eu lançar novamente e cair para o dado amarelo 6 e para o dado azul 1, então eu vou ter 5 menos 1, 6 menos 1, que vai dar 5. Então, é assim que vocês vão completar aqui essa tabela, né? Olhando aqui os lançamentos e fazendo aí a subtração entre os resultados. E aí, vocês vão marcar aqui. E aí, depois, na questão B, ele fala o seguinte, para calcular a probabilidade de a diferença entre os pontos ser um número primo, um número menor do que 3, um número divisor de 4 e um número ímpar. Então, a diferença ela tem que ser de 0 até 5, né? Então, de 0 até 5, os números primos são o número 2, o número 3 e o número 5, né? Então, a probabilidade de a diferença ser 2. Então, nós vimos lá na tabela que vai ter 8 número 2. Então, é 2, é 8, o número favorável de 36, porque são 36 resultados que nós vamos ter na tabelinha lá que a gente montou na questão A. Então, calculando essa probabilidade, nós vamos ter esse valor. Aí, da diferença ser 3. Então, nós vimos lá que nós temos 6 resultados de número 3 na tabelinha. Então, é 6 o meu número favorável, o total de possibilidades que são 36. Aí, da diferença ser 5. Então, nós temos 2 resultados 5. Então, quer dizer que é 2 o número favorável de 36. Então, a probabilidade da diferença ser um número primo é... Então, nós vamos colocar lá 8 mais 6 mais 2. E aí, o denominador é o 36, porque em todos é 36. Então, 8 mais 6 mais 2 vai dar 16. Então, 16
é o meu número favorável de 36. Simplificando essa fração, nós vamos ter 4 nonos. Então, os números menores que 3 são o número 0, o número 1 e o número 2. Então, a probabilidade da diferença ser 0, né, seria igual a 6 do total, que seria 36. A probabilidade da diferença ser o número 1 é 10, número 1 que nós temos na tabelinha, do total, que é 36. E de ser 2, nós temos 8, número 2, então por isso seria 8, meu número favorável, de 36. Então, a probabilidade da diferença ser esse número menor do que 3 é igual a quanto? Então, é igual a 6 mais 10 mais 8 sobre 36. 6 mais 10 mais 8 é 24. Então, 24 sobre 36, simplificando essa fração, eu vou ter 2 terços. E agora, os números divisores de 4 são quanto? É o 1, o 2 e também o 4, né? Então, a probabilidade da diferença ser 1 é 10 de 36. De ser 2 é 8 de 36. De ser 4 é 4 de 36. Então, a diferença de ser um número divisor de 4 é quanto? Então, é 10 mais 8 mais 4, que vai dar 22. 22, número favorável para 36. Simplificando essa fração, nós vamos ter 11/18. E os números ímpares são o 1, o 3 e o 5. E aí, calculando ali a probabilidade de diferença de ser 1, nós vamos ter 10 para 36. De ser 3 é 6 para 36. De ser 5 é 2 para 36. E aí, somando esses valores, nós vamos ter 10 mais 6 mais 2, que vai dar 18. Então, é 18 para 36. Simplificando essa fração, nós vamos ter 1/2. Na questão C, pergunta qual que é a diferença mais provável de ocorrer e a menos provável. Então, a diferença mais provável de ocorrer é o 1, porque existem 10 possibilidades. E a diferença do menor favorável é o 5, porque com apenas 2 possibilidades, né? Só temos 2 números 5 lá na tabelinha que a gente montou na questão A. E aí, na questão D, pede para calcular a probabilidade de ocorrer cada diferença do item anterior. Então, olha só, a probabilidade da diferença ser 1. Então, nós temos 10 possibilidades de ser o número 1. Então, é 10 o meu número favorável para 36. Simplificando, nós vamos ter 5/18. E a probabilidade da diferença ser 5, tem 2 números 5 como resultado, no total que é 36. Então, seria 1/18. Na questão 2, fala assim: em uma caixa foram colocadas 3 bolas. A primeira com o número 1, a segunda com o número 3 e a terceira com o número 4. Serão sorteadas 2 bolas, uma após a outra, e a primeira bola sorteada será recolocada no caixa. As bolas sorteadas formarão um número com 2 algarismos. Por exemplo, se forem sorteadas as bolas 4 e 3, nessa ordem será formado o número 43. Na questão A, qual o total de possibilidades para o número formado? Dica: construa uma árvore de possibilidades e use o princípio multiplicativo. Então, eu posso fazer essa árvore aí, construindo e colocando esses valores. Então, olha só, da bola 1 e da bola 2. Então, se eu sortear a bola 1 e a bola 2, então eu vou ter 1 e 1, que vai formar o número 11, né? Um número formado com 2 algarismos, então 11. Aí 1 e 3 vai formar o número 13. 1 e o 4 vai formar o número 4. Agora, se sair o número 3, então vai ser o 3, pode sair o 1, vai sair 31. 3 e o 3 vai dar 33. 3 e o 4, 34. Agora, da bola 1 ser o número 4. Então, é 4 e 1, 41. 4 e 3, 43. 4 e 4, 44. Então, quantas possibilidades que são? São 3, 6, 9. Questão B fala o seguinte: qual a probabilidade de ser o número 14? Então, existem 9 possibilidades para esse número formado. Que a probabilidade de ser formado o número 14 é um número favorável de 9. Então, por isso aí seria essa probabilidade, né? 1/9. Na questão C fala o seguinte: qual a probabilidade de ser formado um número ímpar? Então, daquelas 9 possibilidades que a gente fez na questão A, 6 são números ímpares. Então, portanto, seria o meu número favorável 6, do total que seria 9. Simplificando essa fração, nós vamos ter 2 terços.
E aí na questão D, qual a probabilidade de ser formado um número com 2 algarismos iguais? Então nós vimos que daquelas 9 possibilidades, 3 correspondem a números com 2 algarismos iguais. Então, por isso, meu número favorável é o número 3, do total de possibilidades, que é 9. E simplificando essa fração, nós vamos ter 1/3. No exercício 3, pede para considerar a questão anterior, então a questão número 2, e responder as mesmas perguntas, mas com uma diferença. Serão sorteadas 2 bolas após a outra, e a primeira bola sorteada não será recolocada na caixa. Então, ali ele tem um texto que é para vocês ler também, né? Então, é a mesma questão do número 2, só que agora é com essas possibilidades. Então, olha só, nós vamos ter a primeira e a segunda bola. Então, formando lá, o número 1 com o número 3 vai dar o número 13. O 1 com o 4 vai dar 14. Aí, o 3 com o 1 vai dar 31. O 3 com o 4, 34. Aí, agora, 4 com o 1 vai dar 41. 4 com o 3 vai dar 43, né? Então, lá na questão A, o primeiro número sorteado pode ser o número 1 ou o número 3. Ou seja, existem 3 possibilidades. Então, como a primeira bola sorteada não será recolocada na caixa, para o segundo número sorteado, existem 2 possibilidades. Então, assim, usando o princípio multiplicativo, o total de possibilidades seria 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, na questão B, né, da pergunta 2, falava qual que é a probabilidade de ser formado um número 14. Então, existem 6 possibilidades para o número formado. E a probabilidade de ser formado o número 14 seria 1 de 6, né? Então, vai ficar aqui um sexto. E aí, na questão C, qual que é a probabilidade de ser formado um número ímpar? Então, dessas 6 possibilidades que a gente viu aqui na questão A, nós vimos que 4 são números ímpar. Então, portanto, é 4 meu número favorável, de 6, simplificando, nós vamos ter 2/3. E aí, na questão D, qual que é a probabilidade de ser formado um número com 2 algarismos iguais? Então, olhando ali para a questão A que a gente formou ali, nós vemos que como a primeira bola não é recolocada na caixa, o número formado ele não terá 2 algarismos iguais. Então, a probabilidade é 0, ou seja, ele é um evento impossível. Exercício 4. Qual o total de maneiras diferentes para ordenar as cartelas? Então, é com relação àquele texto que a gente tem aqui na página 63. Então, nós vimos que tem 6 maneiras de ordenar as cartelas, né? MAT, MTA, AMT, ATM, TAM, TMA. Então, são 6 possibilidades. No exercício 5, nós vamos marcar verdadeiro ou falso para essas alternativas. Então, na questão A, probabilidade de você ganhar exatamente 10 pontos é de 50%? Então, é verdadeira, porque as possibilidades em que você ganha exatamente 10 pontos, ou seja, em que apenas uma das letras está na posição correta, né, é o MTA, o AMT e o TMA. Então, portanto, a probabilidade é 3 no número favorável de 6. Simplificando, nós vamos ter um meio, e aí dividindo, nós vamos ter 0,5, que corresponde, sim, a 50%. E aí, na questão B, a probabilidade de você ganhar 30 pontos é de 1 para 6. Então, olha só, também é verdadeira, porque a única possibilidade que você tem de ganhar 30 pontos é o MAT. Então, portanto, a probabilidade é 1 para 6. Na questão C, a probabilidade de você ganhar exatamente 20 pontos é 1/3. Então, ela é falsa, porque não existe possibilidade que você possa ganhar 20 pontos. Pois não é possível que exatamente 2 das letras estejam na posição correta. Então, portanto, é 0% de chance, é um evento impossível, né? E aí, na questão D, a probabilidade de você não ganhar ponto algum é 1/3. Então, é verdadeira, porque as possibilidades em que nós temos ali de não ganhar ponto algum, ou seja, em que nenhuma letra está na posição correta. Então, são ATM e TMA. Então, é 2 possibilidades de 6. Simplificando, nós vamos ter 1/3. Na questão E,
é impossível você ganhar exatamente 20 pontos. É verdadeira, porque a gente já viu ali na questão C, né, que seria falso. Então, quer dizer que aqui é o contrário, então é verdadeira. Na questão 6, ele fala que os relógios digitais, algumas calculadoras e alguns aparelhos eletrônicos, eles apresentam um mostrador para indicar os algarismos de 0 até 9. E cada algarismo é formado acendendo-se ou não, cada uma das 7 partes identificadas. E daí nós temos ali na página 63 aquelas figuras, né? E aí é para a gente responder algumas questões. Na questão A ele fala, um algarismo de 0 a 9 será formado aleatoriamente. Qual que é a probabilidade de que a parte acenda? Então nós vamos ter que calcular esses valores, vamos ter que ver aqui, né? E depois ele pergunta qual que é a probabilidade de acender aquelas outras duas ali opções. Então, olha só, nós podemos montar aqui uma tabela para a gente ver, né? Quais são as partes acesas na formação de cada algarismo. Então, olha só, olhando aqui para esses valores, nós vamos ter essas possibilidades. Então, olha só, essa parte aqui, nós vemos que ela tem quantas possibilidades? Então, é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. Ou seja, são 7 dos 10 algarismos. E aí, calculando essa probabilidade, nós vamos ter 70%. E aí, dessas partes serem aqui, ó, então é só a gente observar aqui, e aí nós vamos ver que é 7 no total de 10, então vai dar 70%. E aí, depois de ser essa parte e também essa daqui, então nós vemos que são 5 de 10, então nós vamos ter 50%. Então, são essas as porcentagens que nós vamos ter. Aí na questão B, sabe-se que um algarismo será formado e que a parte 5 será acesa. Qual que é a probabilidade de ser formado o algarismo 8? Então, como a parte 5 será acesa, nós vemos aqui que poderia ser o 0, o 2, o 6 e também aqui o 8. Então, quer dizer que seriam, de ser formado o número 8 é uma possibilidade entre 4. Então, é 0,25 o número decimal e isso corresponde a 25%. No exercício 7, nós temos ali um gráfico, né? Aí fala que uma empresa registrou o seu desempenho em determinado ano por meio de gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas. E ali nós vemos o lucro mensal, ele é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas, né? Nessa ordem. E aí é para a gente responder ali uma questão. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Então, olha só, nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho e agosto, a empresa ela teve prejuízo, né? E em maio não teve lucro nem prejuízo. Então, nos outros meses, os lucros foram. Então, em março, 3 menos 2 vai dar 1. Em julho, 6 menos 4 vai dar 2. Setembro, 7 menos 3 vai dar 4. Outubro, 5 menos 4 vai dar 1. Novembro, 8 menos 7 vai dar 1. E dezembro, 5 menos 2 vai dar 3. Então, portanto, os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros são julho, setembro e dezembro. No exercício 8, fala que uma revista publicará os dados apresentados no gráfico sobre como os tipos sanguíneos estão distribuídos entre a população brasileira. E, contudo, o editor dessa revista, ele solicitou que esse gráfico seja publicado na forma de setores, em que cada grupo esteja representado por um setor circular. E ali nós temos o gráfico, né? E aí é para a gente responder a questão. O ângulo do maior desses setores medirá quantos graus? Então, olha só, observando lá no gráfico, nós vamos ver que nós temos o grupo A, então ele seria 36% mais 6, que daria 42. O grupo AB, que seria 3% mais 2, que daria 5%. E o grupo B, que seria 8 mais 2, que dariam 10%. E o grupo O, 34 mais 9, que daria 43. Então, o maior setor corresponde ao grupo O. E a medida do ângulo do setor seria 43% de 360. Então, o número decimal de 43% é 0,43. E a gente multiplica pelo total. Então, nós vamos ter 154,8 graus, né? Então, quer dizer que o ângulo aí seria esse valor. E aí, na questão 9, fala assim, quanto tempo você fica conectado à internet?
Para responder a essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo em que a pessoa acessa 5 sites visitados em um computador. Então, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 5 sites mais acessados. E ali nós temos ali a imagem, né, do tempo de acesso na sexta-feira em minuto e do tempo de acesso no sábado. E analisando esses dois gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi de quanto? Então, olha só, os aumentos de sexta-feira para sábado foram. Então, no site X, nós temos 21 menos 12, que vai dar 9. No site Y, 51 menos 30, então vai dar 21. No site Z, nós temos 11 menos 10, que vai dar 1. No site W, nós vamos ter 57 menos 38, que vai dar 19. E no site U, 56 menos 40, que vai dar 16. E aí, para calcular qual que é a taxa do aumento, nós podemos utilizar a regra de 3 ou calcular a razão. Daí nós vamos ver aqui um exemplo do site X. Então, nós dizemos que 12 está para 9, assim como 100 está para X. E aí, calculando essa regra de 3, nós vamos ter 75%. E calculando a razão entre o aumento e o valor inicial, nós vamos ter 9 está para 12, assim como 3 está para 4. E aí, calculando, né, a razão, então nós vamos ter 9, número favorável para 12. Simplificando essa fração, nós vamos ter 3 quartos. E aí, nós vamos ter 75%. E aí, nós vamos obter as demais taxas de aumento, né, do site Y. Então, seria 21, né, o número favorável para 30. E aí, simplificando, nós vamos ter 7 décimos. E aí, nós vamos ter 0,7 e isso corresponde a 70%. E do site Z, nós vamos ter uma possibilidade para 10, então vai dar 10%. E do site W, nós vamos ter 19, número favorável, para 38, nós vamos ter 50%. Do site U, são 16, o número favorável, para o total de possibilidades, que é 40. Então, simplificando, nós vamos ter 4 décimos e nós vamos ter, então, 40%. Então, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi no site X.